Embora nos pareça às vezes que está tudo tranquilo no mundo, não é bem assim. O mundo passa por extremas turbulências, seja no campo internacional, aqui no nosso quintal, em termos de país, a gente está tendo inúmeras dificuldades, há muitas cortinas de fumaça sobre vários assuntos. Então a gente vai partir nesse episódio a tentar entender tudo isso sob a ótica do Espiritismo. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. E para falar sobre isso, e é um tema sempre muito complexo, é um tema polêmico, sempre desperta muitos debates acalorados, às vezes não tão acalorados, mas muito pouco profundos. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui comigo hoje, nesse episódio do E aí, Colim, Sidney Fernandes. Antes, aliás, melhor do que eu falar sobre você, inclusive, né, ele me pediu, não quero ser chamado de professor, não quero ser chamado de doutor, como se fosse seu irmão. Isso, você acabou de me dizer isso. Claro. Se apresente, por gentileza. E antes de qualquer coisa, obrigado por dedicar um pedacinho da sua concorrida agenda para nos atender. Seja bem-vindo, viu, pela Sidney? Oportunidade, por esse momento. Meu nome é Sidney Fernandes, nasci em Bauru, estou me aproximando já dos 80 anos, e 70 dos quais estudando a doutrina espírita. Eu fiz a minha carreira profissional inicialmente com meu pai, que tinha uma loja de móveis, e por orientação da minha mãe eu entrei no Banco do Brasil, me aposentei como gerente do Banco do Brasil. Olha. E paralelamente a isso, passamos a estudar a doutrina espírita. E hoje estamos aqui para falar a respeito de alguns dos nossos trabalhos. Você é comunicador espírita. O que é exatamente isso, Sidney? Na verdade, Jesus, quando esteve na Terra, ele sugeriu aos seus apóstolos e a outros que iriam se tornar cristãos, ide e pregai. Na doutrina espírita, nós não temos, assim, vamos dizer, pregadores que tentam transformar as pessoas, né? Nós procuramos respeitar as convicções alheias e oferecer e deixar que as pessoas decidam por si próprias que caminho querem tomar. Mas é de nossa obrigação trazer algumas informações que ao longo dos séculos nos foram passadas. E sem o intuito de proselitismo, a gente costuma trazer essas informações. Isso é ser um comunicador espírita? Sim, eu não sou a pessoa que mais se destaca nesse campo. Nós tivemos aí dezenas de grandes comunicadores, temos bons comunicadores ainda, e Bauru teve, na minha opinião, um dos maiores comunicadores espíritas, que foi Richard Simonetti. Poxa vida. Que desencarnou há alguns anos atrás. E eu conheci. Conheceu, né? Sim. Richard escreveu 65 obras. Nossa. Ele teve as suas obras traduzidas para vários idiomas, percorreu o Brasil inteiro e várias partes do mundo, e ele foi, assim, o nosso mestre. Entendi. E você está lançando, pelas contas que fiz, pelos estudos que fiz, esse aqui seria o 25º livro teu, mas já há... na a verdade, conta vai além. Na verdade, às vezes eu perco a conta, sabe? Esse aqui, vamos dizer assim, livros impressos, este seria o 22º. Ah, o 22º impresso. Nós temos uma editora de outra cidade, da cidade de Matão, que tem uma repercussão nacional e até internacional. Inclusive, eles têm uma revista chamada Revista Internacional do Espiritismo, Olha, que vai lançar o 23º. Em novembro lançaremos aqui com o selo
da editora SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Que tem uma editora, né? Olha que legal. Isso, 24º. Temos 2 prontos, já sem uma editora determinada. E semana passada nós começamos a trabalhar em cima de um outro tema. Tá. E esse tema nós vamos procurar trabalhar nele de uma forma... Você disse que é um tema mais pesado. Exatamente. E por quê? Nós vamos trabalhar nele de forma, tanto quanto possível, isenta. Nós vamos falar Tema sensível? Vamos falar de terapia de vidas passadas. Olha. Vamos falar de reencarnação. E vamos falar também de experiências de quase morte. Como é que aborda-se esse tema? Separadamente, como é que surgiram esses temas? No transcorrer dos meus artigos, que eu escrevo para a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, escrevo para 2 noticiosos lá da cidade de Matão, que também tem repercussão nacional, para o Jornal da cidade de Bauru. Grande JC Net. Isso. Para... JC Net é um dos meus patrões. Isso. Para vários jornais. E com isso nós acumulamos assim, um material muito... Muito rico. Essa palavra que estava me fugindo. E aí nós demos uma olhada nesse material, juntando com pelo menos 3 das obras que eu já editei. Nós temos aqui um material, porque a minha ideia era escrever um artigo, mas o material era tão vasto, tão rico... Que renderam vários outros. Que aí estão norteando a composição desses 3 temas. Se você pegar separadamente esses temas, vou repetir para que os nossos espectadores acompanhem o nosso pensamento. Se você pensar em experiências de quase morte, reencarnação e terapia de vidas passadas, parece que não tem nada a ver, mas eles, no conjunto... São ligados? Eles trazem a convicção plena de que a nossa consciência ultrapassa a barreira física. Isto é, depois que eu morrer, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar vivo, vou continuar preocupado com os meus semelhantes, com os meus parentes, eu vou me reencontrar com entes queridos que já morreram. Então, há uma ligação natural entre esses 3 temas. Como é que entra nesse tema, Richard? Lembrei do Richard Fique à vontade. Olha, fique à vontade. Lembrei dele. É uma honra para mim. Tá vendo? Tá vendo? Perdão pelo lapso. Não, mas é uma honra para mim. Para entrar nesse tipo de tema, ou nesses temas, é uma viagem, é uma introspecção, é um desafio, é muito desafiador. Nós vamos tentar trazer esses temas de uma forma que não fiquemos adstritos à argumentação espírita. É um livro espírita, por trás de todas as observações, os casos, as inferências filosóficas, por trás disso tudo, evidentemente, eu sou escritor espírita e vou apresentar a argumentação espírita. Mas, paralelamente, nós vamos trazer os depoimentos de cientistas, psicólogos, psicoterapeutas. Tem um olhar de ciência, então. Isso. Não espíritas. Tá. Então... Mas há alguma ligação? É possível estabelecer uma ligação? Sim, porque quando você A própria ciência não descarta. Ao contrário. Muito pelo contrário. De uns anos para cá... Ela chancela. De uns anos para cá, eu vou dar um exemplo bem simples. Ok. Nos Estados Unidos, de repente, um instituto de pesquisas concluiu que é uma coisa bem simples. Tá. Pessoas que rezam o terço adoecem menos. Se adoecem, tem uma recuperação mais rápida. Se tem que passar por uma cirurgia,
geralmente elas são muito felizes Tá. e a sua recuperação é mais rápida. Mas por que isso? E alguns médicos começaram a observar que faziam o mesmo tratamento, o mesmo medicamento com determinadas pessoas que tinham uma evolução diferente de outras. Hoje, se você examinar os congressos de medicina, particularmente, notadamente os de cardiologia, eles reservam pelo menos um dia do congresso só para tratar da espiritualização do indivíduo. E o que isso quer dizer na prática? Não Sim. significa que um cardiologista vai sugerir que você professe esta ou aquela religião, mas que você se espiritualize. Isso redundou no quê? Gandhi costumava dizer que você só será feliz se esquecer-se de si mesmo. A espiritualização é isso. É você sair do egoísmo e praticar o altruísmo. É você começar a trilhar os primeiros passos em direção à empatia, a você pensar como você se sentiria se estivesse no lugar do outro. Entendi. Isso cura. Ao contrário, quando as pessoas desviam uma verba qualquer que seria destinada para um hospital, que fala mal da vida alheia, que solta o palavrão na hora que não deve, pessoas que deslustram a sua posição de administrador, de governador. Isso adoece? Isso não é que adoece, torna essas pessoas vulneráveis a adoecer. Ao passo que, aquele pequeno exemplo que eu lhe dei, eles estão observando que as pessoas que enfrentam melhor as doenças, os problemas, quando você faz um cateterismo, de um paciente para outro, há uma diferença incrível, tanto nos resultados da intervenção, como na, vamos dizer, a intervenção propriamente dita, como também na recuperação do indivíduo. Então, você passou a mesma sonda pela mesma artéria, melhorou um pouco e o outro sara, volta a trabalhar. Mas por quê? Qual a diferença? E aí constata-se que as pessoas que levam a sério uma determinada religião, elas vão adquirindo naturalmente uma proteção que vem do alto. Não importa o nome que você dê a essa proteção. Não interessa. Não interessa. Elas se fortalecem física, emocional e espiritualmente. Então significa dizer, pelo que eu estou entendendo, que as pessoas melhores são pessoas menos sujeitas a, eventualmente, problemas de saúde? Resumidamente é isso? Perfeito. É isso. Elas se tornam menos vulneráveis. Entendi. E se fortalecem. Agora, vamos aprofundar um pouco a discussão. Já já eu vou entrar no seu livro, eu queria fazer isso primeiro, mas o papo com você, ele rende tanto, sim, que a gente acaba... Já não vamos falar a respeito do 27º livro, né? Pelo menos, inclusive tem um tema... você começou pelo 27º. Então, daqui a pouco vamos para o 22º. Isso, que na realidade é o 22º. O mundo está tão doente porque as pessoas ficaram piores? Quando nós queremos um mundo melhor, geralmente nós achamos que essa melhoria deve começar pelos presidentes, pelos governadores, pelos administradores. Pelos exemplos que deveriam existir, né? Mas, na verdade, o mundo é composto de 8 bilhões de almas.
Quando essas pessoas começarem a se preocupar, e às vezes esse despertar de preocupação não acontece assim, vamos dizer, de uma hora para outra. Sim. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Elas precisam... A argumentação que nós estamos trazendo aqui, não, se você for melhor, se for bom, você vai adoecer menos, você vai ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor. Esses argumentos não são muito persuasivos. Tá. Infelizmente, o caminho mais fácil para se encontrar a felicidade, as pessoas não levam muito a sério. Elas vão a um centro espírita, tomam o passe, ouvem uma palestra, saem dali, quando um carro cruza a sua preferencial, ele já vai homenageando a mãe do outro motorista. Então, aquela, abre aspas, aquela auréola com que você saiu, ruiu, cai. Você vai a uma igreja católica. Nós temos provas espirituais de que no momento em que é oferecida a hóstia, espíritos luminosos jogam todo o magnetismo em cima da hóstia. E aí, quando a pessoa coloca a hóstia na boca, algumas, elas se iluminam. Isso aos olhos da espiritualidade. Tá. A hóstia entra ali e ela começa a irradiar luminosidade. Tá. E algumas, quando ela põe a hóstia, ela se apaga. E por que isso? Porque ela está ali simplesmente para cumprir uma obrigação social de ter uma religião. Aí você vai me dizer assim, então sem religião a pessoa não é feliz? Calma. Acho que vai um pouco mais além, né? Eu vou contar rapidamente a história do velho Alfredo, daqui de Bauru. O velho Alfredo é uma pessoa que não gosta de oradores espíritas, não gosta de sacerdotes católicos, não gosta de pastores evangélicos. Não gosta? Não gosta. Ele é um materialista. Não gosta, materialista. Tempos atrás, eu estava subindo a rua Rio Branco e, por uma coincidência, meu carro emparelhou com a do velho Alfredo. Olha. E apareceu uma senhora, possivelmente lá da Venezuela, vendendo umas cestinhas horríveis. E foi oferecer para o velho Alfredo. Eu ouvi perfeitamente ele dizendo, não, eu não posso comprar agora, mas eu volto para comprar. Falei, falta nada. Você está percebendo de quem eu estou falando? Tá. De um materialista que abomina religiosos e religiões. Coincidentemente, nós entramos juntos no Taust. E meu carro estacionou. De longe, eu vejo o velho Alfredo fazendo alguma coisa lá. Falei, esse cara nem vai lembrar mais. O velho Alfredo desceu do carro dele, subiu a escada rolante, atravessou o estacionamento do Taust e foi lá comprar a cestinha horrível daquela mulher lá da Venezuela. Então, não importa se você é católico, espírita, evangélico... Ou se, de repente, você não seja de nenhuma nominação religiosa. O que importa é aquilo que você pensa e pratica. Vou lhe dizer uma coisa até com base nisso que você está falando. A nossa profissão, essa profissão aqui, que envolve um podcast, ou que envolve o meu trabalho na rádio, ou que envolve o meu trabalho na televisão, já faz um tempo que eu ouvi isso. Essa profissão aqui, ela é servir. Por quê? Porque eu não faço comunicação para mim, eu faço para os outros. E aí a função social disso é o mais importante do que tudo. Muito mais importante do que, inclusive, a minha vaidade que eu a tenho. Eu não teria, sou humano, não teria como não tê-la. A televisão, a imagem, etc. Isso desperta em você alguma vaidade. Mas você precisa ter um pouco de amor próprio. Sim, mas quando você descobre que o que você faz é para servir, meu caro, mudou tudo, hein? A responsabilidade... Mudou a maneira de encarar
A o própria vida, né? exercício, o ofício, a vida e aquilo que você pode gerar nas pessoas. Perfeito. Apenas abrindo um parênteses para te dizer que Mas sabe que você é bem mais novo que eu, mas de uns anos para cá, e eu tenho verbalizado muito isso, eu tenho parado para pensar os momentos em que eu tive mais problemas, em que eu fui mais infeliz na minha vida. E como é que você consegue observar isso? Então, há pouco tempo... Sob que ótica? Né? Há pouco tempo que eu comecei a observar isso. E eu encontrei um ponto comum na causa... Em todas as épocas. Vamos supor que eu tenho 5 momentos difíceis na minha vida. Eu fui encontrar, por trás desses 5 momentos, a mesma causa. Você pode revelar? Na verdade, ela é bastante genérica. Como, por exemplo, uma pessoa que tenha... Mas é a atitude sua ou é algo externo? A minha atitude. Então, mas vamos dizer que a pessoa, por trás de todas as doenças, problemas, dissensões, esteja a desonestidade. Falei, puxa vida, por que eu sofri essa? É porque eu não fui correto no meu modo de agir com o dinheiro ou com alguma coisa que me confiaram. Ou então, eu concluo que o fato de eu me interessar muito pelo sexo, que isso me trouxe problemas umas 5 vezes na vida. Ou então, porque eu sou muito apegado ao dinheiro, e nas vezes que eu mais ressaltou-se essa sovinice, aconteceu alguma coisa muito ruim comigo. Você então, foi infeliz. Então você identificou isso. essas coincidências que na realidade são causas. Isso. E aí eu acho que este exato momento que nós estamos conversando, nós estamos propondo ao telespectador, ao nosso, às pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, que pare um momento na vida e fale, por que aconteceu isso comigo? A hora que nós encontrarmos essa... É uma reflexão possível? Claro. Todos nós podemos fazer. Necessária. E eu entendo que sim, porque se a gente está procurando o caminho da felicidade, nós temos que procurar o que está segurando, o que está provocando a minha infelicidade. A partir desse momento, aí eu vou entender perfeitamente o que Jesus dizia. Orai e vigiai para não cairdes em tentações. Mesmo na sua profissão, se você é sincero, ainda que seja combativo, se você está procurando ser honesto naquilo que você mostra, que você fala, você não tem o que temer. Agora, em algum momento, você diz assim, eu acho que eu fui vaidoso em tal situação. Bom, isso me provocou alguma dor? Sim. Então eu tenho que combater aquela mal. Causa, É claro que todos nós temos vários defeitos. Somos humanos. Né? Mas não podemos usar essa expressão. Não, eu sou humano, eu posso errar. Nós temos que errar o mínimo possível. Entendi. Temos que buscar fazer isso. Se nós queremos uma vida melhor nesta vida, além desta vida, porque nós temos que chegar do outro lado da vida, porque uma coisa é certa, o estudo da consciência, se ela sobrevive ou não à morte, ela data de séculos. E essa é uma pergunta... ela sempre foi tratada pelas religiões, pelas filosofias, pela fé em si. Sem uma resposta conclusiva. Mas, ultimamente, a ciência está cuidando disso. Olha, interessante. A ciência está preocupada se o indivíduo vai permanecer, se depois da morte tudo se acaba, ou se a vida continua. E a partir desse momento que você chega à conclusão
e que os seus sentimentos, a sua amizade, o seu carinho, o conhecimento que você adquiriu nos seus anos de vida, Sim. a cultura que você amealhou, que isso tudo, desde a época dos antigos gregos até a ciência atual, isso não pode se perder. Então, se eu quero chegar no outro lado da Isso vida... garante a continuidade dessas coisas e, mais do que isso, a evolução delas? Exatamente. Porque a pergunta que mais se faz é esta: a vida continua depois da morte? Uhum. E depois? Você Qual sabe que a é intrigante isso que o amigo está Qual a falando. razão da minha existência? Uhum. A doutrina espírita nos responde que a razão da nossa presença aqui é o aperfeiçoamento. Trata-se de evolução. Estamos aqui para aprender sobre dois aspectos: aprender no aspecto intelectual e tornarmos-nos melhores. Isto é, unir cultura com espiritualidade. Se fizermos isso, estamos propondo a nós mesmos que saiamos desta vida melhores do que chegamos. É possível ser melhor. É possível. Todos nós. O ponto é esse. Existe uma fábula antiga dos indígenas, ela tem várias versões. Uma fábula que diz mais ou menos assim: um indígena, um jovenzinho, teve um atrito com os seus colegas de tribo e ele saiu com muita raiva e queria partir para a vindita, queria vingar-se dos amigos. Uhum. E ele foi consultar o homem mais culto da tribo. Uhum. E o senhor idoso disse: todos nós temos dentro do peito 2 cães. Um cão que está dizendo assim: seja mau, seja mentiroso. E o outro? Seja vaidoso, procure fazer tudo para você mesmo, e o resto que se vire. Que se dane, E o outro cão, que me inspira a paciência, a calma, a tolerância. Me dá 1 minuto que eu preciso te interromper. Tá bom. Mas assim, é coisa rápida. Tá. A gente tem que fazer um rápido intervalo e já, a hora que a gente voltar, por gentileza, termine essa história, hein? Segura aí, voltamos já. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta com um episódio muito mais, mas assim, para lá de especial, tendo a grata satisfação, a honra e, enfim, a felicidade mesmo de receber uma pessoa tão espiritualizada, que emana tanta coisa boa, né? Que esse senhor de quase 80 anos já, Cid? Quase 80? E dia 20 de julho, 78. Dia 20, 78 anos. Um menino ainda. Isso. Com uma cabeça e uma mente privilegiadas e contando tantas histórias bacanas. Já você vai terminar a história do bloco anterior, Tá. Mas antes eu preciso agradecer ao meu amigo, agradecer a minha amiga, agradecer a você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, você que visitou o nosso site iaicolim.com.br, tudo junto, sem acento, foi lá, deu uma olhada nos conteúdos, gostou. Para você que fez lá a inscrição no nosso canal no YouTube, ativou as notificações, enfim, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais e agora para você que está nos acompanhando pelo rádio.
pelas ondas fortes e potentes da Top FM, todas segundas às 9 da noite. O episódio é reproduzido na íntegra nas ondas da Top FM em 101,3. Portanto, a você que está nos acompanhando pelo rádio e ao pessoal da Top, né? O pessoal da Top FM, parceiraça de primeira hora, o nosso muito obrigado sempre. Termine, por gentileza, a história, que eu estou curioso. Nós estamos contando a história do índiozinho que estava com muita raiva e foi procurar o pajé da tribo, dizendo que estava com muita raiva. E ele disse: eu também sinto muita raiva, às vezes também, como você. Mas quero lhe dizer que todos nós temos dentro do peito 2 cães. Um raivoso, um que me impulsiona e quer me convencer para fazer o mal, para mentir, para tripudiar em cima das pessoas, outras pessoas. E o outro me induz a ser paciente, benevolente, caridoso, praticar a empatia, fugir do egoísmo para partir para o altruísmo. E os 2 estão tentando me convencer. Os 2 querem que eu haja de acordo com as suas sugestões. O índiozinho pergunta: mas qual deles que vai ganhar essa briga? Qual deles que vai me convencer, vai fazer com que eu siga? Aquele que você alimentar. Que coisa. Que Então, história, hein? quando você me fala que o mundo precisa melhorar, em primeiro lugar, nós temos que melhorar a nós mesmos. Tem que partir individualmente. Porque as pessoas, gradativamente, pelo bem, pela dor ou pela dor, Pelo amor ou pela dor? pelo amor ou pela dor, elas têm que caminhar. O Espiritismo encara, entende bem isso. É pelo amor ou pela dor? Nossos irmãos de outras crenças, porque no atacado, se nós conversarmos com um católico, um evangélico, irmãos de crenças orientais, no atacado nós falamos mais ou menos a mesma coisa. De que existe um ser criador, único, de que nós, depois da morte, permaneceremos vivos, a nossa alma prossegue, estamos lá no alto, mergulhamos e voltamos para a vida verdadeira. Todas as religiões falam que, de acordo com o seu procedimento aqui na Terra, serão as consequências nesta vida e além desta vida. No geral, assim... No atacado. No atacado a gente fala a mesma coisa. Praticar o bem vai fazer bem para você. A coisa começa a pegar aí quando você fala, por exemplo, em comunicabilidade dos mortos, quando você fala em reencarnação, quando você o que para o Espiritismo são pilares. São pilares. São pilares. E não apenas no Espiritismo. E quando chegamos neste ponto, é que existem algumas diferenças. Mas, no geral, o que funciona na vida, Colim, é uma lei divina, universal, natural, Para chamada todos. lei de causa e efeito. Em outras palavras, bem simples, aquilo que eu semear, eu vou colher. Aqui se faz, aqui se paga também? Também. São frases que são sábias, simples e sábias. Isso. Há uma frase dita normalmente pelas pessoas, mais ou menos assim. As pessoas têm a liberdade de semear. Isto é, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É um chavão que existe, no geral, na consciência coletiva. São frases muito significativas mesmo. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Minha esposa disse que não. Não. E o que ela disse? Ela disse que todos nós
portamos uma espécie de alforge, Ah. uma mochila nas Temos que costas. carregar. Um alforge cheio de sementes. E essa semente, e esse alforge tem um furo embaixo. Ah. E à medida que eu caminho, querendo ou não querendo, eu vou soltar uma semente no meio do caminho. Aí eu passo por essa vida, vou e volto, e quando eu dou a volta e passo pelo mesmo lugar, eu só encontro espinhos, dores, pântanos, e a natureza degradada, coisas muito desagradáveis. Mas espera aí, o que está acontecendo? Aí eu vou dar uma olhada no meu alforge, somente sementes comprometedoras. Somente sementes ruins? Isso! Eu não sou besta nem nada. Hum. E vou lá, troco as sementes. Coloco sementes Boas. boas, de paciência, de calma, de honestidade, de verdade. Uhum. E continuo com a minha De jornada. bondade, de altruísmo, de empatia. Isso. E continuo com a minha jornada. Lembre-se de que o alforje tem um furinho embaixo. É. Querendo ou não querendo, Vai cair. eu estou semeando. E aí, Daí quando a você diferença volta- de que a semeadura é livre. Ela não é livre. Eu, o tempo todo, estou semeando. E a sua esposa que disse isso? Isso. Aí ela damos uma volta. Sabe a sua De senhora, hein? repente, Colim, nossa, eu estou encontrando flores, um riacho, Foram as sementes estou boas. encontrando animais, a proteção, pessoas boas. Eu não sou besta nem nada, vou lá e melhoro a qualidade das sementes do meu alforge. Uhum. E começo a minha jornada de novo. E noto que quanto melhor a semeadura, que não é livre, é obrigatória também, Entendi, melhor será o mundo e Uhum. melhor será a minha vida. entendi. Muito interessante. Meu querido, vamos falar do livro. Vamos? Não falamos ainda do livro. Poxa vida, ó, Será tá que aqui. vamos ter tempo? Ah, mas sem dúvida. Prepare-se, a terra vai brilhar. Explique primeiro, por gentileza, o tema. O que ele quer dizer para quem bate o olho assim no livro? Qual que é a principal mensagem? Na última ceia, Hum, Jesus havia disse, a gente não sabe assim a exatidão Tá. das palavras, que nós não tínhamos gravadores na época, não É. tínhamos, uhum, mas tínhamos assim a cultura popular que, principalmente os judeus na época, eles tinham o hábito de repetir várias vezes o que era dito para que não se perdesse, para que chegasse um momento em que se pudesse colocar um manuscrito, um pergaminho. Então, ainda que tenhamos dúvida quanto à exatidão das palavras de Jesus, uhum, o sentido moral dele é inatacável. aham. E ele chegou a dizer para os discípulos, olha, palavras minhas, hein? Tá. Eu não estou podendo falar tudo para vocês ainda. Vocês não têm capacidade para entender tudo que eu tenho para dizer. Eu vou mandar mais para frente um consolador. E esse consolador vai dizer as coisas que eu não posso falar agora. Nós entendemos, Colim, que embora muitas crenças, muitas religiões, muitas filosofias tenham querido assumir a legitimidade desse conceito de consolador prometido, Uhum, nós entendemos que um professor francês chamado Rivail, ele passou 32 anos estudando magnetismo, uhum, mas em dado momento ele teve a sua atenção chamada para mesas girantes, rotantes, que se elevavam e se despedaçavam no chão, mas ele não deu muita atenção para isso. Um dia alguém, vamos lá para você ver como que são esses fenômenos. E as mesas não apenas se elevavam, levitavam, mas elas respondiam perguntas. Nossa. Falei, mas peraí, eu só vou acreditar nesse negócio quando alguém me provar que uma mesa tenha Caindo e quebrando, cérebro para pensar,
nervos para sentir e possa se tornar sonâmbula. Uhum. Até lá, isso aí para mim é a história da carochinha. Uhum. Mas quando ele teve o primeiro contato com essas mesas girantes, rotantes, Mesas voadoras, que estavam fervilhando em toda a Europa no século XIX, eis que, quando ele se aproximou, ele resolveu testar a mesa. Levou no seu paletó 10 perguntas cujas respostas ele não sabia. Porque, peraí, se essa mesa tiver a capacidade de ler meu pensamento, então levou as perguntas, não sabia as respostas. Mas mesmo assim as fez. Quando ele chegou lá, as entidades que estavam provocando aqueles fenômenos, que estavam por trás das mesas, já sabiam até as perguntas que ele ia fazer. Então ele percebeu que ali existiam entidades, no primeiro momento, as perguntas que eram feitas para as mesas eram triviais. Será que número que vai dar na loteria? Olha que eu deixei a minha caneta. Será que vai chover amanhã? Mas quando ele se aproximou, as perguntas e respostas elevaram-se de nível. E aí ele começou a fazer perguntas cujas respostas ele desconhecia. Mais complexas, inclusive. Mais complexas. E daí surgiu a primeira obra que nós consideramos como sendo aquela resposta de Jesus para as coisas que ele não poderia falar tudo, e agora começaram a responder. Isso aconteceu no século XIX. Em 1857, saiu a primeira obra filosófica chamada O Livro dos Espíritos. Nossa. A partir dali... Para vocês, sob a ótica espírita, há uma relação umbilical. Isso. E também nós recebemos dos Espíritos a informação de que aqueles tempos previstos por Jesus iriam chegar através de uma transformação do planeta. E que transformação seria essa? Então, é o seguinte. Segundo uma escala de mundos que existe em O Livro dos Espíritos, a Terra está ocupando apenas o segundo lugar. Abaixo de nós, só mundos primitivos. É um mundo de expiações e provas, mundo de dores, onde predomina o egoísmo. A partir do momento em que nós conseguirmos melhorar o nosso comportamento, nos tornarmos mais verdadeiros, com mais empatia, nos tornarmos melhores como seres humanos, nós vamos poder conquistar uma elevação, não somente nossa como espíritos, como almas, mas também do próprio planeta. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Então, nós estamos ante a perspectiva de fazer com que a Terra suba para um degrau nessa escala de mundos, que vai se chamar, esse degrau novo, mundo de regeneração. Significa que todo mundo vai ser bonzinho? Não necessariamente, mas o egoísmo deixará de imperar na Terra. Poxa vida. Então, é isso que você quer dizer? Você está falando dessa evolução. Prepare-se. A Terra vai brilhar. A Terra vai brilhar. Vou fazer uma outra metáfora para você. Metáfora. Se você tem num batalhão 100 soldados, 10 disciplinados, bons, 90 bagunceiros. Comandante, isso aí não vai dar certo. Vou colocar mais uns 10 bons e tirar 10 daqui. Já melhorou o nível. Já equilibra. Ainda não estava bom. Ele trocou de novo. Colocou mais uns 10. Já ficamos 30 e 70. E foi assim. Foi melhorando. Esta é a metáfora que é feita pelos espíritos, informando para nós que
ocorrerá gradativamente em nosso planeta um expurgo. Pessoas que estão tendo a última oportunidade de permanecer na Terra, se elas não aproveitarem essa oportunidade, quando a Terra vai poder brilhar, elas serão exiladas deste planeta. Vai brilhar em termos de bondade. Então, quem Isso. não Se encaixar Quem não se nesse encaixar. nível, eles vão, numa nova encarnação, passar por um outro planeta. Não é que eles vão regredir. Vão encontrar uma outra, abre aspas, Terra, um outro planeta, mas na época da Idade da Pedra, em que não existe ainda a eletricidade, não existe, o fogo está sendo Regride descoberto, não tem internet, não tem telefone. Então, para a ótica espírita, essas pessoas vão ser expurgadas da Terra. Ah, mas para sempre? Não, se elas se melhorarem lá, um dia poderão vir habitar a Terra depois que passar por esta evolução para um mundo melhor. Lembrei de uma frase de Ariano Suassuna, me veio agora em mente. E aí, com base nisso que você estava falando, Ariano Suassuna, certa feita, ele deu uma entrevista, não me lembro para quem, e ele disse que se ele pudesse encontrar com Deus, ele perguntaria ao Todo-Poderoso: por que é que a gente sofre tanto? Como é que o Espiritismo responderia a essa angústia, a esse drama humano? Essa talvez, além da pergunta da sobrevivência da alma, seja a pergunta mais difícil formulada pelos homens. Por que eu sofro? Tempos atrás, um sacerdote que eu respeito muito, ele está na mídia, uma avó o procurou. Padre, por que que o meu neto nasceu com síndrome de Down? Ah, minha filha, não sei se você sabe, mas todas as vezes que você tem uma criança especial na sua casa, todas as pessoas rodeiam, geralmente essas crianças são muito amorosas, e toda a família está ali em volta, e toda a família cresce com essa criança. Sim, está acontecendo isso na minha família também. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber por que na minha casa, e não na casa do vizinho. E aí cresceu todo o meu conceito, toda a minha direção por esse sacerdote. Porque ele respondeu, isso eu não sei, isso é a vontade de Deus. E eu sei que ele sabe, porque eu sei que ele tem a biblioteca na casa dele, que já trouxe a ele suficientes informações para responder aquela sua pergunta. Voltamos à lei de causa e efeito. Entendi. Por quê? Porque uma criança... A semeadura não foi boa? Por que essa criança nasceu sem um membro? Por que ela nasceu com a cabecinha diferente das outras, enquanto que outras são altamente intelectualizadas? Para o Espiritismo é a semeadura... Por que algumas pessoas têm grandes oportunidades de ir para uma faculdade, Harvard, e outras nascem, às vezes, em condições tão precárias? Por que algumas são tão saudáveis e outras passam a vida inteira doentes? Por que algumas têm degraus sociais fáceis de serem percorridos e essa e outras não têm? Essa resposta seria de uma vida para outra. Basicamente voltamos isso, novamente, ou na mesma existência? Voltamos àquela questão da semeadura. Por que uma criança... Pode ser nessa vida ou pode ser na outra? Por que uma criança nasce já com problema? Porque Deus achou que só ela deve sofrer? Não. Ela está, infelizmente, passando pelo reflexo de alguma coisa que aconteceu com ela. Ela fez alguma coisa errada e agora está, vamos dizer assim, arcando com as consequências. Mas espera aí, ela acabou de nascer. Então, se não fez nesta vida, fez numa anterior. Os nossos males não são
todos provenientes de vidas passadas. Aqui se faz, aqui se paga. Isso seria fanatismo nosso, dizer Então, mas essa tudo frase- que é da encarnação. Não, Essa tem frase coisa... existe. sim, aqui se sim. faz, aqui se paga. Isso, tem coisa aqui que eu estou sofrendo agora, que eu estou percebendo que foram desvios da minha juventude. Foram coisas que eu fiz nesta vida mesmo, não necessariamente de vidas anteriores. Williams, meu amigo, eu acho que eu devo ter pisado muito na bola. Enfim, continue, professor. Há uma passagem de Jesus muito interessante quando ele encontra o cego de nascença. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: Jesus, por que este homem nasceu cego? De quem é a culpa? É dele ou dos seus pais? Espera aí. Por que dos pais? Porque na época de Moisés ainda, ele soltou lá uma história de que os erros dos pais iriam para os filhos e para os netos. Depois isso foi desmentido. Mas os discípulos ainda falavam a mesma linguagem do passado. Então vamos tirar essa história dos pais. Então. Não. A responsabilidade é nossa. É sua, é individual. Isso. Nós não herdamos a moral dos nossos ancestrais. Então vamos à outra pergunta. Jesus, por que esse homem nasceu cego? A culpa é dele? Mas peraí, ele nasceu cego. Parte-se do princípio de que eles estavam se referindo à culpa dele, não daquela vida. De uma vida passada. Então, está implícito na pergunta dos discípulos de que eles aceitavam a reencarnação. Sim. Então, aquele homem, a resposta de Jesus, inclusive, é interessante. Não foram nem os pais, nem ele, porque ele nasceu para poder dar um testemunho de fé. Na verdade, nós entendemos que aquele homem havia solicitado aquela encarnação como cego para ser curado pelo Jesus e dar o seu testemunho. Então, essa é a interpretação evangélica. É a interpretação. Isso. Mas o que importa para nós aí é que na pergunta dos discípulos estava implícita a ideia semente da resposta, de que nós já tivemos problemas antes desta vida. Antes dessa vida. Eu tenho pouco tempo, mas eu ainda tenho duas questões para lhe colocar. A primeira delas, para escrever tantos livros, você tem, de repente, você acredita que tenha ajuda dos espíritos, de desencarnados, como vocês costumam chamar? Isso é possível? Aliás, é uma palavra bem infeliz, né? Eu Desencarnados, não né? gosto. Ela soa... Nós também não gostamos. Foi não. ruim de falar. Dá a impressão que é uma coisa de açougueiro, né? Foi ruim de meio falar. descarnados, né? Como é que a gente mas fala vamos, melhor, né? Não, a terminologia espírita é essa mesma, mas vamos dizer aí... Mas eu não gostei de pronunciar, não. Eu também não. O som dela é bom. Irmãos da espiritualidade, eu seria, Colim, muito presunçoso, muito pretensioso ao afirmar que tudo que eu escrevi nesses 27 livros surgiram da minha cabeça. Entendi. Eu tenho que dar a mão à palmatória e entender que, assim como o sacerdote católico é bem inspirado no seu sermão, assim como nossos irmãos pastores evangélicos oram, preparam os seus sermões e são inspirados, e nós temos provas disso em obras espíritas, em que espíritos vão lá e vão ajudar o pastor, o padre, na hora do trabalho deles. Eu também não posso dizer que tudo que está escrito aqui é da minha cabeça. Eu não sou o que nós costumamos chamar de médium ostensivo, isto é, que consegue, como Chico Xavier, o maior de todos eles, captar a informação dos espíritos e psicografar. Não tenho essa faculdade. Mas eu seria muito idiota, muito presunçoso, se não admitisse que muitos temas, inclusive esse livro que eu comecei a escrever agora, do nada surgiu a ideia de
provavelmente mentores espirituais que estão se utilizando da minha boa vontade, Claro. da minha predisposição para o trabalho, para transmitir uma nova mensagem. Meu caro, preciso lhe agradecer. Eu só tenho a lhe agradecer por essa aula de espiritualidade. Eu acredito que seu amigo Williams, que há muito tempo você não o via, deve estar muito feliz com essa aula que você deu aqui para nós, com essa espiritualidade toda. Então, obrigado por atender ao nosso modesto convite. Agradeço a você, agradeço aos nossos seguidores e eu espero que você continue com esse seu trabalho, com essa sua honestidade, Acima de tudo, com é o essa que me norteia. convicção de que está fazendo o melhor. E, não tem sido fácil. eu entendo. E nós estamos tendo, muitos de nós, a última oportunidade de melhorar o nosso interior, de ouvir mais o cão amigo, simpático, Do que o cão raivoso, né? do que o raivoso. Vamos aproveitar essa oportunidade para que a gente possa viver, continuar vivendo nesse planeta, numa outra vida voltarmos para cá com ele bem melhor e, quem sabe, a gente começar a trilhar o verdadeiro caminho da felicidade. Que aula! E que a nossa semeadura seja com as melhores sementes, né? Para que a gente consiga encontrar esse caminho. Que aula que esse Senhor nos deu. Olha, dito isso, ponto final. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e pela confiança. Estou meio emocionado. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo carinho da audiência, preferência e pela confiança. Você está vendo a gente pelo YouTube? Muito obrigado. Na segunda-feira, às 9h, tem a reprodução completa, reexibição, pela Top FM. Tchau, pessoal. Até sempre. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto.